Professor, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer meu também. Professor, a gente já conversou algumas vezes aqui sobre essa questão dos militares no governo Bolsonaro. E agora o que a gente tem visto, tem aparecido, né, de forma mais clara o que foi essa participação nessa construção de golpe, dessa tentativa de golpe de Bolsonaro e dos militares no geral, né? Mauro Cid agora, através do celular, tem revelado que foram essas articulações. A gente tem Mauro Cid na CPMI dos atos golpistas na próxima semana, na próxima terça-feira. Falava sobre isso com Fernando Horta, muito possivelmente ele vai ficar em silêncio, mas a gente quer saber esses detalhamentos. E Benedito, o relator do processo de inelegibilidade de Bolsonaro ali no TSE, citou essa questão dos militares, né? Como o Bolsonaro, inclusive naquele discurso para as lideranças mundiais no Itamaraty, falou muito mais sobre forças militares do que, inclusive, utilizou a palavra democracia naquele momento, né? Então, assim, eu quero saber qual a sua avaliação hoje, a partir de todas essas informações que a gente passa a ter conhecimento, da participação das Forças Armadas no governo Bolsonaro com essa intenção de golpear a democracia. Como você avalia isso? Bom, a gente pode começar lembrando que desde o começo do governo Bolsonaro, nós falávamos que o governo Bolsonaro colocava várias vezes as Forças Armadas numa situação difícil e que as Forças Armadas estavam passando vexames um atrás do outro que elas nunca tinham passado durante os governos anteriores, não é? Depois disso começou um jogo complexo do Bolsonaro com os militares, em que ele muitas vezes se apresentava como uma espécie de porta-voz ou representante dos militares. E surgiu, como a gente se lembra, depois da vitória do Lula na eleição, uma grande especulação sobre qual seria a postura das Forças Armadas se haveria um golpe de Estado, né? Com as informações que nós tivemos acesso agora mais recentemente, com esse celular do Tenente Coronel Cid e assim por diante, algumas investigações da Polícia Federal, nós sabemos que houve realmente uma situação muito próxima de um golpe de Estado. Tá? Então, algumas pessoas andaram dizendo na imprensa que os especialistas em Forças Armadas, onde entre eles eu me incluo, que eles erraram, porque as Forças Armadas tiveram uma postura democrática. Ora, eu acho que o que houve foi uma coisa diferente disso. Nós quase tivemos um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. Nós não tivemos porque, aparentemente, a maioria do alto comando do Exército achou que isso seria inviável. Isso é diferente de achar que eles tiveram uma postura democrática. Quer dizer, pragmaticamente, eles perceberam que não havia condições internas, porque um presidente tinha acabado de ser eleito, né? E nem havia condições externas, porque os Estados Unidos chegou a mandar 5 enviados aqui para o Brasil, para deixar claro que não admitiria um golpe de Estado no Brasil, inclusive para conversar especificamente com os militares, a general lá que é chefe do Comando Sul. Então, eu acho que, como disse aquele coronel que foi ouvido lá nas gravações do Cid, de divisão para baixo está todo mundo favorável. Então, a coisa se decidiu no general dos gerais do alto comando do Exército, generais de Exército, são 16, mas isso não me permite afirmar que houve aí uma profunda convicção democrática por parte do comando do Exército. Professor, quando você fala que o alto comando foi racional, né, e percebeu a inviabilidade desse golpe, o que foi fator decisivo dessa inviabilidade? Olha, houve um vídeo divulgado até pelos próprios bolsonaristas de um oficial na frente do quartel-general do Exército explicando para eles por que seria impossível fazer o que eles queriam que fosse feito. Porque você se lembra bem que depois que os militares não fizeram essa intervenção que eles estavam nos acampamentos pedindo, essa direita virou-se completamente contra os militares, porque ela entende que a missão das Forças Armadas é intervir na política, não é? Então, esse oficial chega ali e fala o seguinte: olha, não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso porque, se for feito, o Brasil imediatamente vai virar um páreo internacional, vai ser bloqueado o comércio brasileiro,
vai faltar alimentos, isso foi ele que falou, e com essa falta de alimentos, vocês logo vão se virar contra a gente que deu o que fez o que vocês queriam que a gente fizesse, não é? Então, eu acho que qualquer pessoa mais racional percebia. Então, os dois motivos principais. O primeiro deles, a situação interna. É muito difícil dar um golpe de Estado contra um presidente recém-eleito. Tá? Porque o presidente recém-eleito ele tem uma população mobilizada que votou nele, que está comemorando a vitória dele. Não é esse o melhor momento para dar um golpe de Estado. A legitimidade do presidente internamente é muito alta. E também, dentro desse mesmo tema, o apoio que ele estava tendo do Poder Judiciário, que não era do Congresso, era do Poder Judiciário. O segundo fator é a falta de apoio externo ao golpe. Uma coisa é 64, onde o Brasil estava inserido numa situação de Guerra Fria e tinha uma longa doutrina de segurança nacional, etc. e tal. E os Estados Unidos participaram da articulação do golpe, talvez não de forma decisiva, mas participaram. E agora uma situação em que não havia o menor interesse dos Estados Unidos numa desestabilização democrática na América Latina, por um lado, e, francamente, havia aliados do Lula na Europa. Né? Quer dizer, boa parte da social-democracia europeia, ela estava, mesmo governantes de centro-direita como Macron, eles estavam apoiando o Lula. Então não havia condições nem internas, nem externas. Seria uma aventura que eu acredito que as pessoas mais nacionais dentro das Forças Armadas perceberam que ia recair depois a culpa exatamente na Força Armada. Né? Você acredita que as Forças Armadas tinham expectativa de uma GLO por parte de Lula? Porque Lula e Flávio Dino comentaram que na época dos atos golpistas, eles não chamaram a Lei de Garantia e Ordem justamente com essa preocupação que as Forças Armadas assumiriam o poder. Você acredita que havia uma expectativa desse alto comando em relação à GLO? Olha, eu tenho certeza que que esse era o objetivo dos manifestantes, tá? Dos golpistas do 8 de janeiro. Eles esperavam que o governo chamasse uma GLO, naquele clima que já estava depois da vitória da posse do Lula, e que as Forças Armadas se fortalecessem com esse pedido. Então, essa foi uma grande medida que o Lula tomou. Ele não chamou a GLO. Desde o primeiro momento, eu achei que aquilo tinha sido muito bem feito. Em seguida, outra medida que ele tomou, que foi muito acertada, foi a demissão do ministro, do próprio comandante do Exército, que ele tinha nomeado. Com essas duas coisas, não haveria mais ilusão o que apareceria no mundo no dia 9 de janeiro. Forças Armadas salvam o governo Lula. Né? Então, eu acho que o Lula, eles tiveram uma visão muito, vamos dizer assim, precisa do que estava acontecendo, e isso não foi feito. O que foi feito? Para espanto de todos, a própria Polícia Militar do Distrito Federal, ela se rearticula e age, mas sob o comando de um auxiliar direto do ministro da Justiça, Flávio Dino. Né? E aí todos nós estávamos vendo a televisão e de repente vimos, em vez de uma força armada, uma força policial omissa, nós vimos uma força desorientada, nós vimos uma força policial que de repente passou a agir com o protocolo que eles tinham de ação. Né? Havia uma primeira frente, uma segunda frente, depois a cavalaria, depois atrás da cavalaria uma outra frente de policiais, e em pouco tempo estava aquilo ali, os prédios foram esvaziados, e aí surgiu aquela questão polêmica se deveriam ou não prender as pessoas naquela mesma noite, que foi o que afinal não aconteceu. Pelo que nós sabemos hoje, só para completar isso, aparentemente aquele tempo da noite foi necessário, que o general falou, e ele disse no depoimento no Congresso, que ele conversou com o Lula e falou que haveria mortes, mas aparentemente aquilo foi necessário para eles retirarem dali aqueles oficiais de forças especiais que estavam envolvidos naquele protesto, porque aquilo foi muito profissional. Tá? Então, realmente, forças especiais se defrontando com polícia militar não ia dar muito certo. Tá? Polícia militar disposta, né, naquele momento, a agir. De uma maneira ou de outra, nós também sabemos que a própria família do general Vilas Boas estava envolvida. A esposa dele estava lá, a filha conversou, segundo nós vimos nas gravações,
com a filha com a esposa do tenente-coronel Cid, uma conversou com a outra, e elas estavam francamente favoráveis a que o Lula não tomasse posse, não é? Então, eu acho que, como você mesmo colocou, eu acho que eu não tenho nada a discordar, você tem toda a razão. Foi realmente uma medida acertada. Você falou sobre a demissão do ministro, então, da Defesa naquele momento, no início do governo Lula. Mas agora a gente tem o José Múcio como ministro da Defesa, e ele tem dado declarações questionáveis, né, em relação à participação, ao que foi a participação das Forças Armadas nesse golpe. Logo depois de Lula ter dito que Bolsonaro tinha articulado o 8 de janeiro, Múcio deu uma declaração pública dizendo que ninguém tinha orquestrado aquilo que foi o 8 de janeiro, que tinha sido, enfim, tinha surgido espontaneamente aquele movimento. Então, ele contesta isso. E em relação à participação das Forças Armadas, ele também parece passar pano em relação ao que foi essa participação, né? E parece, inclusive, querer encobertar certas pessoas que tiveram participação nos atos. Como que você vê a figura de José Múcio, hoje integrante do governo Lula, como ministro da Defesa? Esse é um problema imediato que nós temos, né? Porque nós temos outros problemas a longo prazo, que é, por exemplo, definir o que nós queremos das Forças Armadas e que projeto de defesa, que necessidade de defesa que o Brasil tem. Isso aí extrapola, inclusive, essa conjuntura de eram golpistas, não eram golpistas. Agora o governo já continua e nós temos que saber o que nós queremos dessas Forças Armadas. Com relação ao Múcio, tudo indica que o Lula, até mais ou menos meados de dezembro, não tinha o nome dele como primeira alternativa. Havia uma articulação na qual, de uma forma ou de outra, estava também envolvido o ex-ministro Jobim, tá? E que, de repente, houve uma guinada, e aí sim, ele escolheu o ministro Múcio. Múcio foi o primeiro a tomar posse. Ele demitiu o comandante do Exército. O problema é que o Múcio logo começou a falar de uma forma moderada e falou que tinha parentes no acampamento. Isso foi a primeira coisa que ele falou. Agora, recentemente, ele disse que no Congresso não deveriam ter se dirigido ao militar ali, o coronel, do jeito que se dirigiram, porque não era necessário. Quer dizer, o Múcio ele é um moderado, isso é uma coisa que nós já percebemos claramente. Parece que ele atende uma expectativa do Lula de, no mínimo, ganhar tempo com relação às Forças Armadas, ou, no máximo, não mexer com as Forças Armadas até o final do governo. Então elas sairiam incólumes de uma situação em que elas estão profundamente na berlinda. Quer dizer, seria um momento agora para avançar em algumas coisas se houvesse clareza sobre isso. Por quê? Porque elas estão realmente passando uma coisa inédita que nunca na história do Brasil as Forças Armadas foram investigadas pela Polícia Federal com apoio e com orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, quando eu disse em junho de 19 que elas estavam passando um vexame atrás do outro, estão passando até hoje esses vexames, né? Mas a questão mais imediata o Múcio vai continuar, né? Porque ele se apresenta como um representante das Forças Armadas junto ao Lula. Ele não é. Ele é um representante do Lula, que é o comandante das Forças Armadas. Então, o que ele tem que fazer é ser uma correia de transmissão da orientação do presidente da República. E ele se apresenta como aquele homem que ouve as Forças Armadas e, principalmente, leva para as Forças Armadas suas expectativas ou se antecipa a elas. Realmente, isso não tá correto. Com isso, não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, direção civil das Forças Armadas. Será que é o caso, então, de adiar até um momento mais propício? Olha, é muito difícil se continuar o Múcio lá que se consiga algum avanço. Tá? Aquela declaração dele sobre o Nordeste, que o pobre do Nordeste sai para ser pobre em São Paulo, aquilo não é declaração de um ministro do presidente Lula. Nas outras frentes, nós sabemos que o Lula está avançando, mas na frente militar, nós estamos num compasso de espera. Vale ressaltar, inclusive, que a frase do José Múcio em relação a não participação das Forças Armadas e as manifestações não terem sido orquestradas por ninguém, foi usada por Jair Bolsonaro para se defender
de participação no ato do 8 de janeiro, né? Ele cita José Múcio, inclusive, para se defender e dizer, tá vendo? O ministro de Lula está falando uma coisa como essa. Então pegou muito mal, realmente, tudo que ele tem dito em relação ao 8 de janeiro. Quando você diz dessa reforma das Forças Armadas pelo governo Lula, o que precisaria ser feito imediatamente na sua avaliação, professor? Olha, imediatamente seria definir uma política de defesa nacional pela liderança civil, e aí começar a discutir a questão das necessidades das Forças Armadas, apesar das necessidades de defesa do país, e não o contrário, né? Eles compram armas e depois nós vamos ver para que servem essas armas para a defesa do país. Por outro lado, eu acho que tem que avançar essas investigações sobre a participação deles, que agora está muito clara. Quem falou, depois do 8 de janeiro, que as Forças Armadas se revelaram democráticas, como que está havendo a situação agora, que elas estão se revelando cada vez mais envolvidas naquele clima golpista, não é? Então, eu acho que realmente, se tiver que ter algum avanço, isso vai ter que ser enfrentado. Tem que haver uma política de defesa, a partir daí tem que se definir necessidades das Forças Armadas e, se possível, uma grande conferência nacional para definir quais são os políticos, os acadêmicos, principalmente, né, quais são as necessidades de defesa de um país como o Brasil. Em relação a dois personagens, né? A gente tem Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, então, investigado pela FF, com o celular revelando essas conversas todas em relação ao 8 de janeiro. E a gente tem o coronel Lawande, que na semana passada foi a CPMI dos atos golpistas, né? Inclusive teve esse fato curioso de ele não ir fardado, né? E parece que foi, inclusive, um pedido do próprio Exército para ele não ir fardado, porque pegaria mal para as Forças Armadas. Qual é o tratamento que o Exército dispensa personagens como esses? Porque a gente tem visto o Mauro Cid ficando quietinho em relação a tudo que a PF tem descoberto, mas o Exército não se manifesta em relação a isso, né? O coronel Lawande é a mesma coisa, as Forças Armadas e o Exército não se manifestam em relação ao que foi descoberto no celular. Então, qual é o tratamento que eles dispensam a esses personagens? Olha, nós temos que começar entendendo que eles não estão no controle da situação, como tanto tempo se disse que eles controlavam totalmente a situação e controlavam o governo Bolsonaro, que é um homem difícil de controlar. Então as coisas fugiram um pouco dos planos iniciais que eles tinham de controlar o Bolsonaro. O Exército, então, ele está numa situação que seria uma situação de uma péssima imagem, tanto à direita quanto à esquerda, inclusive a direita muito mais militante contra os generais, e por outro lado, não há condições de o Exército defender essas pessoas. As provas as evidências são bastante claras, né? O que tem um tenente-coronel que mexer com falsificação de vacina? O que tem um outro dizer que é necessário que o presidente, esse Lavan, que o presidente Lawan chame um golpe, né? Então, nesse caso, a gente tem que concordar que as Forças Armadas não têm muito o que fazer aí, tá? Porque não existe clima. Toda a imprensa denunciando a participação das Forças Armadas, a Justiça, não só o Ministério da Justiça, mas o Supremo Tribunal Federal, também exigindo ou dirigindo investigações. Agora, o ponto a pensar é o seguinte: se nós deixarmos a coisa do jeito que está, as Forças Armadas nunca vão ser forças autenticamente democráticas. Por quê? Se o Lula está forte agora, se houver uma crise do governo Lula, o que elas vão fazer? Entendeu? Quer dizer, o que elas deveriam fazer é nada. É deixar a situação política encontrar uma saída. Agora, nós então estamos dependendo da situação continuar favorável, sem maiores crises, mas nós não podemos achar que o fato deles não defenderem esses oficiais significa que subitamente eles passam a ter convicções democráticas e formais. Eu acho que eles não estão defendendo porque não há como defender mesmo. E não há alguma medida no sentido de expulsar, tirar patente, para que sirva como exemplo, pelo menos aparentemente,
de que eles são contrários à ruptura da democracia? Isso deveria ser uma decisão do Poder Civil, pelo que eu estou vendo, não vai ser uma decisão do Poder Civil, e vai haver muita resistência das Forças Armadas a expulsar, por exemplo, no caso, o que pesa muito nas Forças Armadas é histórico também desses oficiais. O Mauro Cid é filho de general, um general que estudou junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro não manda mais nada no momento, mas para o Exército seria uma coisa, vamos dizer assim, muito dura, né? Já foi tão difícil tirar o Mauro Cid daquele comando das Forças Especiais ali em Goiânia, como é que ele podia ficar com uma tropa daquela perto da capital? Não é? Ele que está envolvido até o pescoço agora nessas coisas. E por outro lado, nós não podemos esquecer que tem outros generais que estavam no centro do governo, por exemplo, o general Heleno e o general Mourão, mas principalmente o Heleno, que estavam sabendo de tudo. O Heleno era chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Não é? Então, o Braga Neto, o que vai se dizer quando houver evidências também contra esses generais? Aparentemente está se tentando poupar eles, porque ninguém quis nem mexer com o Braga Neto e estava todo mundo muito mais preocupado em usar as evidências contra o Bolsonaro e tornar o Bolsonaro inelegível, que foi um passo, vamos dizer, muito grande. Não é? Mas o problema é que, do ponto de vista do campo militar, nós não estamos dando passo à frente nenhum, depois daqueles dois que nós já mencionamos, né? Não decretar GLO e demitir o comandante do Exército.